Olá, estudantes de língua portuguesa. Então, hoje vamos estudar as orações subordinadas, mais precisamente as orações subordinadas substantivas, tá certo? E as orações subordinadas, elas aparecem em períodos compostos, ou seja, períodos com mais de uma oração. Bom, temos aqui nessa imagem bela, né, de liberdade, o seguinte período. Para ser livre, exige-se responsabilidade. Né? Então, tem a primeira oração, para ser livre, e a segunda oração, exige-se responsabilidade. Na primeira oração, o verbo ser, na segunda oração, o verbo exigir. Então, dois períodos, né? Duas orações. Identificamos através dos verbos. Né? Vamos além. Período composto por subordinação é formado por orações subordinadas que exercem uma função sintática de outra oração chamada principal, complementando seu sentido, tornando-se dependente dela. Ou seja, é uma dependência sintática. Uma oração é termo sintático de outra oração. Assim funciona, tá certo? Vejamos o exemplo. Nós queremos que você fique, não é? Primeira oração. Nós queremos, chamamos de oração principal, aqui o verbo querer. Segunda oração, que você fique, é a oração subordinada, aqui temos o verbo ficar, não é? Período composto aí. Nós queremos, essa oração está completa? Não, que quer que alguma coisa, nós queremos o quê? Não é? Que você fique. Então, vejam, essa oração subordinada é o complemento do verbo da oração principal, o verbo querer, certo? Assim, esse raciocínio que a gente tem que ter, tá? Então, na primeira oração, nós temos sujeito, nós, e temos o verbo querer, transitivo direto. A segunda oração é o complemento do verbo da primeira. Ok? Vamos adiante. Então, as orações subordinadas, elas se dividem em três, tá? As substantivas, essas que a gente está estudando, que a gente vai estudar, né? E que funcionam como um substantivo, tem uma função de substantivo, a função que o substantivo tem. Né? Então, por isso que são chamadas orações subordinadas substantivas. Existem também as orações subordinadas adjetivas, né, que tem a função de um adjetivo, e as orações subordinadas adverbiais, que têm a função de um advérbio. Vamos hoje estudar só as substantivas, tá bom? Orações subordinadas substantivas exercem as funções sintáticas próprias de um substantivo, né? E elas se classificam de acordo com essa função sintática. Essa função sintática em relação a uma oração principal. Então, qual será a classificação das orações subordinadas substantivas? Né? Se elas forem sujeito, serão subjetivas. Se elas forem um objeto direto, será objetiva direta. Se a oração subordinada funcionar como objeto indireto, ela será uma oração objetiva indireta. Se a oração subordinada funcionar como complemento nominal da primeira oração, ela será completiva nominal. Se a oração subordinada funcionar como predicativo, né, ela será predicativa. E se ela funcionar como um aposto, que é um termo explicativo, né, ela será apositiva. Então, esse substantivo, né, pode ter uma função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de aposto. É assim, né? Agora, esses termos aparecerão em forma de oração, não como um termo só, tá bom? Vamos à frente. Vamos ver as características das orações substantivas. Bom, primeiro,
a oração substantiva surge depois de uma principal. Então, vem primeiro a principal, depois a subordinada, ok? Segundo, ela exerce uma função sintática da oração principal. Já vimos que pode ser função de sujeito, de objeto direto, complemento nominal, aposto ou predicativo. Começam maioritariamente, quer dizer, na maioria das vezes, né, com as conjunções que e se. Outras conjunções, às vezes, aparecem como integrante, não é? Mas, na maioria das vezes, o que e o se é o que mais surge. Separamos as orações antes da conjunção ou da preposição, se houver, não é? Então, a conjunção, já vimos, é que e se, mas, às vezes, dependendo do verbo da principal, vamos precisar de uma preposição. Aí, a gente separa antes da preposição, tá bom? Podem ser desenvolvidas a partir de uma oração absoluta. Então, é um exemplo que a gente dá muito para o aluno entender como funciona essa oração que fica tão grande, esse período que fica enorme. Ele pode surgir de um período simples, que a gente quer dizer diferente, para melhorar a estrutura, e aí a gente faz duas orações em vez de uma só. Veja o exemplo. É importante sua vida. Então, é importante. Eu tenho aqui o predicado, com o verbo ser e o predicativo, que é um termo que vem depois do verbo ser, de ligação, tá bom? E eu tenho um período simples, apenas o verbo ser. É importante sua vinda. Sua vinda é o sujeito, ok? Então, vamos pegar aqui esse sujeito, sua vinda, e transformar em oração. Veja, é importante que você venha. Então, eu tinha aqui vinda, que é substantivo, a vinda, né? E aí eu usei o verbo vir, na forma venha, né? Que é o presente do subjuntivo do verbo vir. Aí eu criei um período composto. Primeira oração, é importante, que era o predicado, né? O verbo ser. E a outra, que é o sujeito, que você venha, tem o verbo vir, tá bom? Então, essa segunda oração é a subordinada substantiva, que exerce a função de sujeito da oração principal, tá bom? Depois a gente vai aprender direitinho a classificação de cada uma. Vamos começar pelas orações subordinadas, substantivas, subjetivas, que funcionam como sujeito da oração principal, tá bom? Nós identificamos pela forma da oração principal. A oração principal já vimos que é a primeira, tá bom? Então, veja, quando a oração principal tiver verbo de ligação mais predicativo, é sinal que a subordinada será o sujeito. E aí a gente tem uma oração subjetiva. Vejam, é certo, primeira oração, oração principal, que ele virá oração subordinada. Então, eu tenho verbo de ligação, é, certo, é o predicativo. O que está faltando na oração principal? Falta o sujeito, não é? E o sujeito vem em forma de oração, que ele virá. Então, eu tenho oração subordinada, substantiva, subjetiva, né? O e 3 S aqui, como forma de classificação da oração. Verbos unipessoais, né? São aqueles verbos que só tem o sujeito, que não necessita de complemento, são verbos intransitivos. Então, aqui os mais utilizados: acontecer, importar, parecer, convir, urgir, ok? Aqui foi usado no exemplo o verbo convir. Convém que você estude mais. Oração principal. Convém, o único verbo, não é? Não precisa de complemento. Esse verbo precisa de quê? Precisa de um sujeito que convém que ele estude mais. Que ele estude mais, convém, né? Então, essa segunda oração é sujeito da primeira que está com o verbo convir, tá?
Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Funciona como sujeito de convívio. Ok? Então, é um caso. O verbo de ligação mais predicativo, como vimos aqui acima, e verbos unipessoais que precisam de um sujeito. Verbos na voz passiva. Né? Quando temos esses verbos na oração principal, teremos uma oração subjetiva, uma oração subordinada subjetiva. Né? Essa oração que será o sujeito da principal. Veja, espera-se, então eu tenho um verbo transitivo direto, esperar, quem espera, espera alguém, esse ser que torna o verbo na voz passiva, não é? Que ele seja justo, é o sujeito. Que ele seja justo, espera-se. Que ele seja justo, é esperado. Né? Então, eu tenho uma oração inteira valendo como sujeito da oração principal, que é espera-se. Ok? Outra forma de voz passiva é o verbo ser mais particípio do verbo principal. Vejamos. Foi provado que sou inocente. Oração principal. Foi provado. Verbo ser, não é? Mais particípio de provar. Provado. Então, eu tenho essa estrutura na oração principal. Naturalmente, eu vou precisar de um sujeito, que será a oração subordinada. O que foi provado? Que sou inocente. Se você colocar essa oração no início, você identifica mais facilmente o sujeito. Veja, que sou inocente foi provado, não é? Então, uma oração que vale como sujeito da oração principal. Ok? Orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Essas funcionam como um objeto direto da oração principal. Então, na oração principal, eu vou ter o quê? Vou ter um verbo transitivo direto. Ele que vai precisar de um objeto direto é um complemento direto, é um complemento sem preposição. Lembraram? Então, veja o exemplo. Não sei se irei ao evento. Aqui, oração principal, não sei, separa antes da conjunção, não é? Ora, quem não sabe, não sabe alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto que ficou sem o complemento aqui nessa oração principal. Né? Então, o complemento dele será a oração seguinte. Ela será o objeto direto do verbo saber, tá? Então, não sei se irei ao evento. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, tá bom? A gente vai ter sempre essa nomenclatura. Oração, subordinada, substantiva, só muda o final. Né? Subjetiva, vale sujeito, objetiva direta, vale como objeto direto, e assim por diante. Vejam o outro exemplo. Todos querem que você venha ao evento. Oração principal, todos querem. Então, eu tenho aqui, olha, sujeito, todos, e tenho o verbo querer. Ora, quem quer, quer alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Quer o quê? Que você venha ao evento. Tudo isso é o objeto direto. Então, é uma oração substantiva, objetiva, direta, sem necessidade de preposição. Aqui não tem preposição, né? Lembrar bem disso, objeto direto, sem preposição. Isso é a chave, não é? De você entender complementos verbais, de você entender muita coisa de português, ok? Agora, vamos às orações subordinadas, substantivas, objetivas indiretas. Né? Diferente da objetiva direta, a indireta vai precisar de uma preposição. Tá bom? Então, essas orações objetivas indiretas vão funcionar como objeto indireto da oração principal. Completam um verbo transitivo indireto.
Veja, e aqui citei algumas preposições, tá? A, com, de, em. Existem várias. Essas são algumas mais utilizadas. Veja o exemplo. Ele me convenceu de que era inocente. Aí você vai dizer, ah, professora, mas eu só digo ele me convenceu que era inocente. Eu não vou falar esse de. Ah, tá. Você não precisa falar. Mas se você for escrever, você precisa escrevê-lo. Tá certo? É uma questão de regência. Quem se convence de alguma coisa. Ele se convenceu de alguma coisa. Ele me convenceu de alguma coisa. Tá certo? Então, assim, se você for um palestrante, né, você for eloquente, é importante que você fale a regência. Tá? Mas se você esqueceu, ainda vai. Agora, na escrita, não. Os textos formais precisam que a regência seja explícita, tá? Então, ele me convenceu de que era inocente, sim. Então, aqui a preposição de, antes da conjunção, primeira oração principal, né? Temos a seguinte estrutura. Ele, sujeito, me convenceu. Quem se convence, já disse, se convence de alguma coisa, necessita de preposição. O verbo é transitivo indireto, não é? Então, toda essa oração aqui será um objeto indireto do verbo convencer, ok? Então, trata-se de uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Não esquecer, essa vem com preposição. E é uma forma também fácil da gente identificar, né? De a gente identificar. Orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais. Essas funcionam como complemento nominal. O que é nome, gente, em português? O que é nome? Substantivo, adjetivo, advérbio, né? Diferente dos verbos. Objeto direto e objeto indireto completam verbo, tá bom? Complemento nominal vai completar nome, o nome da oração principal. E essa oração, ela vem precedida de preposição também. Tá? Todo complemento nominal vem com preposição obrigatória, mas vocês não vão confundir com objetiva indireta, porque objetivo indireto completa verbo, aqui completa nome. Veja, restou a saudade do que vivemos, não é? Então, aqui, do que vivemos, é uma oração subordinada, completiva nominal, completa a palavra saudade. Saudade de quê? Saudade do que vivemos. E sabemos que esse do aqui, não é? Tem preposição, porque é uma contração de mais o, não é? Que equivale a do. Então, fácil identificar a completiva nominal, tá? Vem com preposição, completa nome. Saudade é substantivo, não esqueçam, né? Substantivo. Vamos adiante. Oração subordinada substantiva predicativa, não é? Funcionam como predicativo. O que é um predicativo? Já esqueci. É aquele termo que vem depois de um verbo de ligação. Numa oração comum, o predicativo é núcleo de um predicado nominal, né? Geralmente o predicativo do sujeito é núcleo de um predicado nominal. Mas aqui vamos entender que esse termo vem após um verbo de ligação, que aí será mais fácil para vocês, tá bom? E o que é um verbo de ligação, professora? Ah, tem aquela listinha, né? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. São verbos que não indicam ação, não é? Que apenas ligam o sujeito ao predicativo. Ele está aqui. Então, vamos lá. Nesse caso, a oração principal, olha, vai apresentar um sujeito e um verbo de ligação, para depois vir o predicativo. Olha lá. Meu desejo é que todos sejam aprovados. Meu desejo é oração principal. Sujeito, verbo de ligação, né? O verbo ser, verbo de ligação. Então,
Logo após o verbo ligação, o que vem? Predicativo. Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Ok? Simples assim, não é difícil não. Só prestar atençãozinha, estudar um pouco, fixar. Orações subordinadas substantivas apositivas. Essas funcionam como aposto da oração principal. O que é aposto mesmo? Aposto é um termo que explica outro termo, não é? Então, trata-se de uma explicação de uma palavra anterior, de um termo anterior, que estará na oração principal, tá? As apositivas vêm precedidas de 2 pontos. É uma moleza, né? Aí ninguém vai errar. Tem 2 pontos, é a positiva. Simples assim, tá bom? Então, temos aqui, ela tinha um sonho, oração principal. Né? Ela, sujeito, tinha o verbo ter, um sonho, complemento do verbo ter, objeto direto. Mas que sonho? Não é? Vamos explicar esse sonho. Que o filho se formasse em medicina. Era o sonho dela. Então, tudo isso é um aposto de uma palavra que está na oração principal. Sonho. Certinho? Então, a oração será subordinada, substantiva, apositiva. Ok? E aqui temos elas todas juntinhas. Não é um quadro em que eu comportei tudo aqui. Então, temos o tipo de oração, a função que cada uma exerce e o exemplo. Ok? Veja, subjetiva, função de sujeito. Vocês já sabem. Exemplo, é importante que você venha. Que você venha é importante, não é? Então, isso aqui é sujeito da principal, é importante, ok? Objetiva direta é um objeto direto da oração principal. Veja, ninguém sabia. Olha, quem não sabia alguma coisa, não é? Então, o complemento de sabia é que você chegava hoje. Né? Então, é o objeto direto do verbo saber, que está na oração principal. Objetiva indireta funciona como um objeto indireto da oração principal. A oração principal é: meu pai insistiu muito. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Ele insistiu em que eu estudasse medicina. Então, toda essa oração vem com preposição, lembram? Olha o em aqui. Toda essa preposição é o objeto indireto do verbo transitivo indireto insistir. Completiva nominal. Completa nome. O que são nomes? Substantivos, adjetivos, advérbios, ok? Veja, eu tenho esperança. Oração principal. Sujeito, ter, né? E complemento. Esperança. Mas, espera aí, quem tem esperança em alguma coisa, tem esperança de alguma coisa. Então, eu tenho esperança de que meu candidato ganhe as eleições, tá? Então, tudo isso aqui vem com preposição também, olha aqui, mas completa o nome esperança, não completa verbo, tá bom? Nome. Complemento nominal, essa segunda oração. Predicativa. Funciona como predicativo do sujeito, não é? Então, eu tenho o sujeito, o pior, é verbo de ligação. Depois do verbo de ligação, eu terei o predicativo. Então, a oração seguinte é uma oração predicativa, tá bom? O termo que vem após o verbo de ligação. Olha aqui, o verbo de ligação, o verbo ser, VL, em seguida. Então, oração predicativa. A positiva funciona como aposto, que é um termo explicativo, tá? Então, temos a oração principal aqui. Apenas quero uma coisa, né? Quem quer alguma coisa, tá aqui uma coisa é o complemento do verbo querer,
mas que coisa é essa? E ela vem explicada aqui, olha, após 2 pontos, né? Que essa oração vem precedida de 2 pontos. Quero apenas uma coisa, que sejamos felizes para sempre, igual aos contos de fadas. Não é assim? É assim mesmo, gente. Olha, as orações subordinadas substantivas, elas têm a ver com essas funções sintáticas. Então, se você tem dificuldade de identificar o complemento do verbo, objeto direto, complemento nominal, é que você terá um pouquinho de dificuldade. Mas, com as orientações que estão aqui, com as dicas, vocês vão saber identificar direitinho, tá bom? Tudo é prática, né? Português é questão de prática e a gente pratica muito a língua, mas a gente ainda se atrapalha um pouquinho às vezes na estrutura. E essas orações, elas são importantes para a gente compor os nossos períodos que compõem os nossos parágrafos, não é? E que devem ser bem elaborados, principalmente numa boa redação. Ok? Um beijo e até a próxima.